Beleza, vamos com tudo, mais um pronunciamento contábil na área CPC 48 que trata aí sobre instrumentos financeiros. Ele é o CPC 48, já é uma numeração alta, por quê? Porque ele tem todo um histórico, nós tínhamos aí, né, outros pronunciamentos, 14, e aí tem 38, 39, boa parte disso aí foi por espaço, né, e aí veio o CPC 48 e deu uma melhorada aí nas condições, tá bom? Já foi pior. É um pronunciamento bem complexo, não vou dizer aqui que não é um pronunciamento complexo, é um dos mais complexos, inclusive, então se você parar para ler aí o CPC 48 de forma seca, vai pirar, né? Mas é por isso que você está aqui. Então a gente vai trazer os principais pontos importantes, tentar desmistificar um ou outro detalhe, beleza? E aí com um videozinho bacana aqui, você complementa a leitura no PDF e aí a gente fica de boa, tá bom? Vamos então iniciar aqui a parte teórica, os principais pontos do CPC 48, instrumentos financeiros. É um dos últimos aí, né? Numeração alta, porque ele foi editado aí, né, de maneira mais recente, tá bom? Beleza, tranquilaço. Vamos lá então, CPC 48. Bem, então, iniciando sempre os aspectos introdutórios, né, seguindo a nossa abordagem, alcance, pessoal. Sempre todos os pronunciamentos eles tratam essa parada de alcance aqui. Muito bem. Né? Então, qual é o alcance do CPC 48? Aplicado por todas as entidades a todos os tipos de instrumentos financeiros. E aí um monte de exceções, né? Exceto participações incontroladas e coligadas. As exceções, como regra geral, já coloquei aí entre parênteses. Né? A gente já vem estudando aí diversos pronunciamentos, já está mais acostumado, né, nesse manejo aí. Então, dentro do alcance, ele vai trazer lá a regra e sempre tem exceções. E as exceções são por quê? Porque sempre no estudo aqui dos pronunciamentos contábeis, nós temos algumas perspectivas que estão detalhadas mais especificamente em algum outro pronunciamento. Então, como o termo instrumentos financeiros é muito deveras, né? Instrumentos financeiros, ele é bastante abrangente. É claro que tem instrumentos financeiros já detalhados em outros pronunciamentos e, portanto, esses detalhamentos são as exceções de alcance aqui. Então, por exemplo, participações incontroladas e coligados, isso aí é abordado no CPC 18. Então, instrumentos financeiros relacionados a arrendamentos, nós temos lá o CPC 06. Planos, né, direitos e obrigações em planos de benefícios empregados, nós temos o CPC 33. Instrumentos financeiros definidos como instrumento patrimonial, aí nós temos lá o 39 que fala sobre isso. Contrato seguro, 11. Combinação de negócios, 15. Compromissos de empréstimos, instrumentos financeiros de transação de pagamentos baseados em ações, nós temos o CPC 10. Né? Direitos a pagamentos para reembolsar a entidade por gastos incorridos para liquidar um passivo. Então, um instrumento financeiro aí, né, relacionado à provisão, nós temos lá o CPC 25. Direitos e obrigações que estão dentro do alcance do CPC 47, também, né, um dos últimos aí que foram editados, que revogou o CPC 30, falando aí sobre receita de contrato com o cliente, que são instrumentos financeiros, aí vai ser abordado no CPC específico. Acho muito complicado e não é que seja complicado, mas complicado no sentido, né, de ser mais difícil de aparecer na sua prova uma questãozinha envolvendo alcance. Tá? Então, considerando histórico, aí tem coisa muito mais bacana do cara exigir do que ficar te perguntando aqui sobre alcance. Então, saiba que tem diversas exceções. E aí, falou lá instrumento financeiro relacionado a arrendamentos, talvez os mais comuns ali, provisões, participações incontroladas e coligadas, você vai se ligar. Isso aí é lá do pronunciamento específico. Então, não se preocupa muito com essa parada aqui. Vamos lá, conceitos. Então, o CPC fala sobre instrumentos financeiros. O que é instrumento financeiro nos termos CPC 48? Então, instrumento financeiro é qualquer contrato. Veja que o termo é abrangente, né? Qualquer contrato que origine um ativo financeiro para uma entidade e um passivo financeiro ou título patrimonial para outra entidade. Então veja que o termo instrumento financeiro, né, pode estar relacionado a um ativo ou a um passivo. Um ativo financeiro ou um passivo financeiro ou título patrimonial.
Tá? Então, qualquer contrato que origine esses ativos e passivos financeiros ou título patrimonial para outra entidade está dentro da definição de instrumento financeiro. Aqui nas definições já é mais interessante do cara cobrar. Definição de instrumento financeiro. Instrumento financeiro nos termos do CPC 48 é qualquer, aí o cara já começa com essas palavrinhas, né? Qualquer contrato. Pô, será que não tem um contrato que não seja? Então, olha, qualquer contrato que origine um ativo financeiro para uma entidade e um passivo financeiro ou título patrimonial para outra entidade. Primeira coisa que o cara pode fazer, te falar que só engloba os ativos financeiros. Então, instrumentos financeiros engloba os ativos financeiros, não engloba os passivos financeiros. Errado, tanto ativo como passivo, né? Isso aí eu acho que é o mais básico você saber. Qualquer contrato, então essa palavrinha aí pode pegar também na hora da prova. Então, instrumento financeiro, definição, acho bacana a gente ter essa noção, tá? Vamos lá, então, ativo financeiro é qualquer ativo que seja caixa, então, falou lá em caixa, pô, instrumento financeiro, título patrimonial de outra entidade, direito contratual de receber caixa ou outro ativo financeiro. Então, uma duplicata a receber, pessoal, uma duplicata a receber é um instrumento financeiro? É, muita gente fica surpreso, nossa, você ouve falar duplicata a receber, toda a parte, né, da contabilidade básica, é uma conta bem específica, né, bem comum, clássica conta, né? E aí, quando aparece num contexto envolvendo CPC 48, o pessoal fica assim, não sabia que era um instrumento financeiro. Sim, duplicata a receber é um instrumento financeiro. Afinal, né, é um direito que decorre, pode até se enquadrar aí, né, no item C, direito contratual, de receber caixa ou outro ativo financeiro, né? Tranquilo? Então, duplicatas a receber. Faz um contratinho ali de compra e venda, né? A entidade tem aquele direito de receber. Então, é um direito contratual, não é? Sim. Então, se enquadra aí no item C. Pode se enquadrar, né, no item C, uma duplicata a receber. Direito contratual, receber caixa ou outro ativo financeiro. Um contrato que será ou poderá vir a ser liquidado em títulos patrimoniais da própria entidade também é um ativo financeiro. O que mais? Passivo financeiro é qualquer passivo que seja uma obrigação contratual de entregar caixa ou outro ativo financeiro para outra entidade. Então, uma duplicata a pagar se enquadra com um passivo financeiro? Sim, porque é uma obrigação contratual de entregar caixa, né? Então, beleza. Contrato que será ou poderá ser liquidado com títulos patrimoniais da própria entidade também se enquadra aí como um passivo financeiro. Bem, então nós vimos aí instrumento financeiro, ativo financeiro, passivo financeiro. Outra definição é de um instrumento patrimonial. Instrumento patrimonial é o quê? Qualquer contrato que evidencie uma participação nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Qualquer contrato que evidencie uma participação nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Então, já instalou minhas ideias aqui do que pode ser cobrado o cara trocar ali, ó, instrumento financeiro por instrumento patrimonial. Bacana demais! Seria legal, né? O cara trocar o instrumento patrimonial e aí, pá! É qualquer contrato que origine um ativo financeiro, um passivo financeiro ou título patrimonial para outra entidade. Então ele troca, né, a definição de instrumento financeiro com instrumento patrimonial, tá? Legal. Então falou aqui, ó, financeiro, cara, financeiro. Se liga nessa parada aí. Instrumento patrimonial, qualquer contrato que evidencie uma participação dos ativos de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos. Parece a definição de PL aí, né? O que é PL? Ativos após deduzidos todos os seus passivos. Então, instrumento patrimonial, raciocine com PL, né? Patrimônio líquido, patrimonial. Eu faria alguma coisa nesse sentido aí, tá? Então, galera, essa parte conceitual vem sendo cobrado em prova. Volta e meia os caras cobram, tá? Essa parte conceitual. Eu acho que até nós temos uma questãozinha que cobrou essa definição de derivativo, tá? Então é bem comum os examinadores cobrarem lá essas definições, tá? E aqui não é diferente. Então, definição de derivativo é um instrumento financeiro
ou outro contrato dentro do alcance do CPC 48 com todas as 3 características seguintes. Então, primeira característica, o valor é modificado em resposta à alteração em determinada variável, porque ele deriva, daí o nome, né? Derivativo. Então, o valor é modificado em resposta à alteração em determinada variável. Tá? Então, deriva, tá? Deriva do dólar, deriva do câmbio, enfim, tá? Então, é um instrumento derivativo. Seu valor é modificado, então, em resposta à alteração em determinada variável. Segunda característica, não exige nenhum investimento líquido inicial. Olha aqui, galera, não exige nenhum investimento líquido inicial e ele tem que ser aí, detalhe, né? Tem que ter com todas as 3. Então, é esse, mais esse, mais esse. Então, qualquer situação das 3 que não forem contempladas já não pode ser chamado de derivativo, tá? Beleza? Então, o valor é modificado em resposta à alteração de determinada variável. Vamos até colocar alguns exemplos aqui. Que eu falei, né? Taxa de câmbio. Índice, né? Índice de preço. Índice de preços. Então, Selic, enfim, PCA, essas paradas aí. Um preço de uma commodity, bem comum também. Commodity. Deriva do preço do petróleo. Entenderam? Então é um derivativo. Seu valor é modificado em resposta à alteração em determinada variável. Tá? Não exige nenhum investimento líquido inicial. Tá? E tem que ser liquidado em data futura. Tá? Seja liquidado em data futura. Vamos lá. Como que isso aí já foi cobrado em prova? A respeito do reconhecimento da mensuração e da evidenciação dos instrumentos financeiros, julgue o item a seguir. Para que o investimento seja caracterizado como um instrumento financeiro derivativo, deve ocorrer desembolso inicial para tudo, né? Não deve ocorrer desembolso inicial. Olha lá, ó. Não exige nenhum investimento líquido inicial, tá? Então, para que o investimento seja caracterizado como instrumento financeiro derivativo, deve ocorrer desembolso inicial. Não deve, né? Não deve ocorrer desembolso inicial para a contratação, mesmo se o desembolso seja inferior ao que seria exigido em contratos financeiros de outra natureza. Tá? Então, uma das características é a não exigência de nenhum investimento líquido inicial. Beleza? Então, o gabarito aqui está errado. Só para ilustrar como que o examinador pode cobrar essas definições. Vamos lá, então. Definições: instrumento financeiro, qualquer contrato, ativo financeiro, passivo financeiro, outro título para entidade. Não confunda com instrumento patrimonial. Instrumento patrimonial relaciona com PL, patrimônio líquido, né? Instrumento patrimonial, qualquer contrato que evidencie uma participação dos ativos da entidade após a dedução de todos os passivos. Então relaciona com PL e vai ser feliz lá, tá? Então é isso que eu cobraria se eu fosse examinador. Colocaria lá: um instrumento financeiro é qualquer contrato que evidencie uma participação dos ativos. E até colocaria aqui, ó, financeiros da entidade após a dedução de todos os seus passivos financeiros, né? E aí já era, o cara aumentava o potencial ainda se eu colocasse as palavrinhas financeiras, tá? Então depende da maldade do examinador aqui. Ativo financeiro, então, é qualquer ativo que seja caixa, título patrimonial de outra entidade, direito contratual de receber caixa ou outro ativo. Então uma duplicata a receber se enquadra nesse item C aqui. Um contrato que pode ser liquidado em títulos patrimoniais da própria entidade também, né? É um ativo financeiro. Passivo financeiro, obrigação contratual de entregar caixa ou outro ativo financeiro, contrato que será ou poderá ser liquidado com títulos patrimoniais da própria entidade. Tá? Então isso aí é a definição de passivo financeiro. E essa de derivativo, ela é bacana justamente de ser cobrado porque tem que ter 3 características. E aí amplia o potencial de exigência. Tanto é que isso aí já foi cobrado em prova. Mais de uma vez, inclusive, tá? Isso aí é só um exemplo. E aí o examinador foi no rim aqui, né, nesse não aí, não exige nenhum investimento líquido inicial. Porque é meio contrassenso, né, não exigir nenhum investimento líquido inicial. Tá bom, galera? Então, como é contrassenso, o cara vai lá e faz esse tipo de
deve ocorrer desembolso inicial. Não precisa, tá? Beleza. Simbora. O que mais que nós temos aqui? Classificação dos ativos e passivos financeiros. Muito bem. Então aqui a gente entra, superada essa parte, né, de definições, vamos agora para a classificação dos ativos e passivos financeiros. Então como é que funciona essa parada aqui? Até o final de 2017 nós tínhamos 4 categorias de instrumentos financeiros. Então ativo ou passivo financeiro mensurado ao valor justo por meio do resultado, mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponível para a venda. Tá? Então, ativo ou passivo financeiro mensurado ao valor justo por meio do resultado, mantido até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponível para a venda. Nós tínhamos aí, então, essas 4 categorias de instrumentos financeiros. Perfeito? Então, toma cuidado, cara, todos os dias, sem exceção, todos os dias, sem exceção, eu recebo no fórum de dúvidas questões e as pessoas quase, né, alopro lá, que não sei o que tava não sei o que, a nomenclatura, cara, então toma cuidado com questões, tomem cuidado, tá? Então questões ali, ó, até o final de 2017, em se tratando disso aqui, tem que ter cuidado, porque eram outras nomenclaturas, então é por isso que a gente aborda aqui. Eu recebi uma sugestão, professor, eu fico falando o que aconteceu lá em 2017, não sei o que, isso atrapalha os estudos. Não, é para te ajudar. Tá? É só para você saber, porque muita gente chegou depois de 2018, né, no estudo, outros já pegaram esse período, mas a ideia aqui é justamente te blindar, o examinador usar uma nomenclatura antiga e você nunca ouviu falar dessa nomenclatura, tá bom? E também tomar cuidado aí com questões mais desatualizadas de 2017 para trás, tá? Nas nossas questões no livro eletrônico PDF a gente sempre dá o tratamento que precisa ser dado. Então, estudou lá pelas nossas questões, você não vai enfrentar problema. Problemas são questões extras que são necessárias, é verdade, não tem como nós resolvermos, né, todas as questões do planeta nos nossos cursos, então fica aí esse alerta, tá? Então, nós tínhamos aí esses 4 categorias de instrumentos. E aí, o que nós temos hoje? Então, atualmente, nós temos a seguinte classificação. Nós temos aí os ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado, tá? Valor justo por meio do resultado, passivos financeiros pelo valor justo por meio do resultado, ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, tá? Então, valor justo por meio do resultado, custo amortizado, passivos financeiros pelo custo amortizado também, e ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, tá? Então, nós temos o Juninha, o Carlos Alberto e o Vejora. Já vamos apresentar aí as 3 criaturas de Deus. Isso aqui vai facilitar a nossa vida. Ó, o Juninho, show de bola. O Carlos Alberto, grande presença. Tá? E o Vejora, top 5. Todos ali livres e soltos. Tá? Eles vão nos acompanhar a partir de agora. Nós vamos falar muito no Juninho, no Carlos Alberto e no Vejora. Tá? Beleza? Simbora! Vai facilitar aí. O importante é a gente acertar a questão de prova depois, tá? Então, a gente vai usar esses personagens aí pra gente ser o mais feliz possível e efetivos, né? Acertar as questões, tá? Então, o Juninho, o Carlos Alberto e o Vejora vão nos acompanhar, tá? Sejam apresentados aos nossos coleguinhas de CPC 48 aqui. Vamos lá, Corujinha falou pra gente se ligar, então, cara, dá uns tapas na cara aí, vamos se ligar. A inovação dessa nova classificação é a seguinte, então nós tínhamos lá uma classificação anterior e essa agora. Então qual é a ideia? A classificação dos títulos passa a ser segundo o modelo de negócios e nas características do título. No caso de instrumentos patrimoniais, a base é a intenção de estabelecer ou manter relacionamento operacional em longo prazo com a entidade na qual o investimento é feito, tá bom? Então tem um deparo aqui, né? O que era tal é esse, eu vou comentar com vocês. Mas basicamente a intenção é essa, né? A classificação é segundo o modelo de negócio nas características do título e a intenção de estabelecer ou manter relacionamento operacional em longo prazo com a entidade na qual o investimento é feito, tá? Então é isso, nós tivemos aí uma alteração interessante, né? Em termos de
é o que era antes e agora, né, com esse CPC 48. Liquigás, vamos lá, cobrou o seguinte. Olha o gás, Deus o livre, tá chegando o gás. Massa, né, demais, cara, eu me divirto, cara, com as paradas, né, de gás, é muito massa. Vamos lá. Liquigás, lembrei dos carinhas que entregam gás aí. Muito bacana. Uma companhia com disponibilidade de recursos financeiros elevados pretende aplicar parte desses recursos na aquisição de títulos representativos do capital social de empresas. Tá? Na situação apresentada, a aplicação de recursos na participação em outras sociedades, o que vai definir a sua classificação no balanço é o quê? A capacidade da investida a gerar fluxos de caixa, a forma jurídica da constituição da investida, a intenção, olha aí, a intenção do investidor sobre a aplicação, quantia monetária despendida na aplicação, rentabilidade esperada para a aplicação. Qual é, pessoal? A intenção, né? Então, a companhia com disponibilidade de recursos financeiros pretende aplicar para recursos na aquisição de títulos de capital social de empresas. Legal. E aí, o que vai rolar? Vai ser pelo quê? Com base lá no modelo de negócios, nas características do fluxo de caixa contratual e a ideia, né, a intenção de estabelecer ou manter relacionamento operacional em longo prazo. Né? A intenção do investidor sobre essa aplicação, foi o que nós vimos ali, ó. Tá? Belezita! Então, bem boa essa questãozinha aí. Gabarito, portanto, opção C. Simbora! Vamos fazer o seguinte, nós estamos já esquentando as turbinas, tá começando a fluir, né? E preparamos o terreno, a alegria já tomou conta, já estamos contagiados aqui em clima de CPC 48. Então, como nós já atingimos já uma parada bacana, nós vamos fazer o quê? Uma pausa estratégica para aquele chazinho, aquele cafezinho, enfim, né? Dependendo aí da hora que você está estudando. E eu faço o seguinte, eu vou ser feliz aqui também, 2 minutinhos e nós retornamos, combinado? Belezinha? Aproveita aí e já faz, né, um relaxamento na lombar, na cervical aqui, isso aí é importante, toma aguinha também. E já retornamos. Valeu!